Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai acessar esse conteúdo. É um prazer mais uma vez estar aqui no canal, nesse podcast do Jornal Hoje Mais Maringá, trazendo as informações do agronegócio. Hoje o meu convidado especial, é o meu amigo Leonardo Cami, ele que é engenheiro agrônomo e também é consultor da Farmes. Tudo bom, Léo? Tudo jóia, Kleber. Muito obrigado pelo convite. É um prazer mesmo conversar com vocês aí. Tá certo, a gente já se conhece de longa data, né, Cami? Eu chamo ele de Cami, é o sobrenome dele. Exato. Trabalhou por bastante tempo na Cocamar, eu também trabalhei no jornal da Cocamar aí por quase 10 anos, então a gente é parceiro então nessa questão da produção de conteúdo. Ele que trabalhou já lá na cooperativa, na questão do desenvolvimento de novas tecnologias para os cuidados, o manejo de solo, né, Cami? Isso. E hoje, na verdade, o nosso foco é ajudar o produtor mesmo a cuidar do solo, fazer um trabalho mais técnico, né? Então não envolve a parte comercial. Então a gente cuida muito da parte técnica e ajudar o produtor a desenvolver o potencial produtivo para soja, para milho, para trigo e assim por diante, né? Tá certo, então. E o Cami, ele participa hoje num momento muito importante ainda quando a gente fala em agronegócio, em cuidado com o solo, principalmente pela questão fertilizante, né, Cami? Tá muito alto o preço do fertilizante. Eu mesmo andei fazendo umas cotações aí, rapaz, é de assustar, hein? Nos últimos 2 anos aí teve uma alta de 100%, chegando até 200%, dependendo do produto aí, né, do insumo. Então foi uma alta significativa para o custo de produção. Tá certo. Hoje a gente consegue encontrar a tonelada aí mais ou menos a R$6.000, 5.500 aí nos preços mais em conta, né? Isso. O que você pode falar disso aí? Na verdade, a gente não tem muito o que fazer porque a matéria-prima não está no nosso comando aí, né? Então a gente depende de produto que vem de fora, né? E hoje o produtor que está acostumado a usar fórmulas tradicionais, aí 4,30,10, 2,20,18, tem encontrado valores altíssimos, né? Essa faixa aí de R$6.000, cloreto de potássio a 6.000 e poucos reais também, né? Então realmente ficou bastante elevado os valores da tonelada do produto. Tá certo. E se por um lado o preço está muito alto, o que a gente espera é que o produtor reduza um pouco a quantidade desses fertilizantes, né? Não, Kleber, isso aí é uma grande questão que até na nossa consultoria a gente tem pensado bastante para ajudar o produtor no retorno financeiro, né? Não adianta querer produzir muito e não sobrar nada no final de rentabilidade. Então, ao longo dos anos, o trabalho que a gente vem fazendo com o produtor é cuidar do solo, né? Fazer a correção certinha e aos poucos ele tem um solo mais equilibrado. Por exemplo, hoje a pergunta que todo mundo quer saber a resposta é quanto de produto eu posso reduzir no plantio da próxima soja, né? Por causa do alto custo dos fertilizantes. Então, dependendo de como que ele tiver a fertilidade do solo, como tiver a correção de solo, ele pode sim trabalhar com menos fertilizantes. Sem reduzir a produtividade, sem comprometer a produtividade, porque ele tem como se fosse uma poupança no solo, né? Então ele pode consumir um pouco do que ele tem no solo, mas ao contrário disso, quem tem um solo assim que não tem um solo corrigido, dificilmente ele vai reduzir a quantidade de fertilizante e vai ter o retorno, entendeu? Se ele tiver o retorno, provavelmente ele reduziu bastante o nível de fertilidade do solo dele. Vamos supor então que o produtor rural ele tem o solo totalmente corrigido, está tudo de acordo. Qual que é a quantidade mínima aí que ele vai poder utilizar aí que vocês recomendam? Perfeito, Kleber. Essa pergunta matematicamente é bem simples de responder, tá? A gente sabe que depende de análise de solo de cada um, né? Isso. Mas de uma forma assim, vamos dizer, que o solo dele já esteja equilibrado. Perfeito. Se a gente for considerar que o solo do produtor esteja equilibrado, isso a gente fala em potássio, fósforo, saturação de base e pH principalmente, então a gente estaria trabalhando hoje só com a exportação, né? Só o que a planta vai precisar para produzir. E não, a gente não precisa carregar o solo a mais do que ele precisaria. Então a gente chama assim só de exportação, né?
Então, uma quantidade assim, vamos pensar em 65 sacas por hectare mais ou menos de soja, isso daí ele precisaria de 37, 30, 39 pontos de fósforo, né? Então, 4, 30, 10 aí estaria trabalhando na média aí de 300 quilos por alqueire aí, né? Então ele consegue reduzir bastante, só que tem que considerar que o solo dele esteja equilibrado em questão de fósforo e potássio, por exemplo, né? Tá certo, você falou em pontos de fósforo. Às vezes tem algum produtor aí que é um pouco mais leigo, ele não entende. Você pode explicar pra gente isso aí? Ah, perfeito. Quando a gente faz uma análise de solo, então a gente retira um pouco de solo e leva para o laboratório. Lá ele vai dar uma unidade de miligramas por decímetro cúbico, né? Então, vamos falar assim, se a gente tivesse com 12 miligramas por decímetro cúbico, seria 12 ppm aí, né? Isso é análise de solo, tá? Quando a gente fala em pontos de fósforo que ele precisa, seria pontos de P2O5, né? É isso que sai no adubo. Então, para produzir 65 sacas por hectare, ele vai precisar, eu vou arredondar para cima, né? 40 pontos de fósforo, de P2O5, entendeu? Então, se a gente arredondar 40 pontos de P2O5 com um formulado de 4, 30, 10, ele precisaria aproximadamente de 120 quilos por hectare de 4, 30, 10, né? Gerando mais ou menos 300 quilos por alqueire. Então a gente pode falar que um ponto de fósforo equivale a quantos quilos? Tem como fazer essa conta? Um ponto de fósforo, a quantos quilos em relação... De fósforo. Então, um ponto de fósforo é o tanto que ele precisa. Então, ele precisa de 40 pontos de fósforo, né? 40 quilos, vamos falar assim. Ah, sim, isso, 40 quilos. Isso. No formulado, né? Então, ele tem 4, 30. 30 é porcentagem, mas se ele tem 100 quilos do adubo, ele vai ter 30 quilos de fósforo, de pontos de fósforo. Tá certo, tá dando uma aula pra gente aí sobre a questão dos fertilizantes. Tô falando aqui com o Leonardo Cami, ele que é da Farmers Consultoria. É uma consultoria que atua aqui em toda a região noroeste. Perfeito, Kleber. A gente, na verdade, quando a gente decidiu trabalhar com esse ramo, né, de consultoria, a gente acreditava muito que a gente poderia ajudar bastante o nosso produtor. Não depender somente da parte comercial e sim poder ajudar na parte técnica mesmo. Então hoje a gente atua, vamos falar de Maringá, vamos dar um raio de Maringá, norte e noroeste do Paraná, um pouco do Mato Grosso do Sul e uma parte do Paraguai. Então a gente está nessa região. Ô Cami, eu tive recentemente no Paraguai e quando a gente pensa em Paraguai, a gente vê aqueles carros todos... vamos dizer, mais velhos, o pessoal meio largado. Mas eu entrei ali, se eu não me engano, é Canineju. É isso mesmo, é Canineju. Você entra ali em Salto del Guairá, vai até o final, você pega uma rodovia e prossegue. Cara, que solos que existem ali e que tecnologia que é empregada ali no Paraguai, né? Exatamente. A gente que às vezes vai só para até Guaíra fazer as compras ali, se a gente andar, por exemplo, 50 quilômetros, né? A gente vai chegar até Catuete, né? Que é uma cidade ali, né? Eu fui até lá. Isso. E ali é um espetáculo. As lavouras, tecnologia. Muitos brasileiros estão morando lá já, né? Há bastante tempo. Então, a parte comercial bastante forte. E muitos produtores também produzindo bastante soja, trigo, milho, né? Então, isso é bastante interessante lá, sim. Tá certo, então. O Cami, que é especialista, então, ele que é engenheiro agrônomo. Ô Cami, mais uma pergunta que eu quero fazer para você, questão de cuidados com o solo. Com certeza vai ter produtor aí que perdeu a janela ali do plantio do milho por conta do zoneamento, né? Não deu para fazer seguro. E às vezes o produtor, ele, para não deixar o solo descoberto, qual que é a orientação que você pode passar para ele? Legal, Kleber. Funciona mais ou menos assim, ó. Se o produtor hoje, né, a gente recomenda muito ele entrar no sistema de rotação, né? Não porque perdeu a janela, vamos plantar outra opção, né? Mas que esteja programado, né? Então, quando ele entra num sistema de rotação de culturas, ele já tem uma programação para fazer. Então, ele consegue plantar a área que ele programou de milho, a outra área ele vai fazer cobertura, né? Pode ser um trigo, pode ser uma aveia, pode ser braquiária solteira, os mix de planta, né? Então tem entrado bastante na nossa região, mix de plantas pronto já para semear. Então a gente orienta muito ele fazer essa rotação de culturas. Porém, como a gente sabe que entra a parte comercial, a gente quer plantar o milho porque tem um retorno financeiro e tudo mais. Quando a gente decide de fazer uma cobertura, a gente chega a encontrar
até 30 sacas de soja a mais na próxima cultura. Então, não é que vai deixar de produzir, ele não vai fazer a colheita no inverno, porque investiu em cobertura, investiu em correção, mas a próxima cultura vai dar retorno em até 30 sacas de soja por alqueire. A gente já encontrou resultados assim. Então, vale a pena muito cuidar do solo e quebrar o ciclo de soja e milho, né? E fazer essa rotação. Então, a gente investe em raiz, investe em cobertura, aí isso daí a soja vai estar usufruindo de todo esse investimento. E que plantas que o produtor rural ele pode usar, então, para fazer a cobertura do solo? Hoje, como eu falei, uma das boas opções na nossa região, por ser um pouco mais calor, né, seria a Braquiária rosiziense, solteira, né? Isso seria bastante interessante. Temos outras opções, isso vai depender um pouco de como que está o solo, se tiver compactado, se tiver com nematóides, por exemplo, daí a gente tem que investir em outras culturas. Se chama nematóide, tem que saber qual que é a espécie do nematóide para a gente investir numa Crotalaria spectabilis, por exemplo, para daí reduzir o nível de nematóides. Então, existe várias opções. Se ele não conseguiu plantar a braquiária cedo, porque a braquiária precisa de calor e umidade, né? Agora a gente vê que em abril já começou a dar uma esfriada, a braquiária não vai vir legal, então tem que partir por uma outra cultura, como uma aveia, um milheto, um nabo forrageiro e assim por diante. Tá? Então existem vários tipos de opções e tem algumas empresas hoje que já estão comercializando um mix pronto. Entendeu? Então ele compra um saco de semente lá, vai vir milheto, vai vir nabo, vai vir aveia, vai vir cortalada, tudo junto. Né? Então isso aí facilita bastante, de acordo com a proporção de semente que ele precisa. Tá certo, pensando lá na frente, a questão para dessecar, com certeza se o produtor plantar milho, ele vai ter que fazer a dessecação das lavouras também. Mas esse mix aí não dá muito trabalho, depois o produtor, o preço do glifosato tá R$100 praticamente o litro, né? Será que ele não vai gastar muito para fazer a dessecação, o controle? Não vai, até porque essas culturas elas são bem fáceis de ser trabalhadas, né? Então, você consegue manter uma cobertura com plantas que você tem fácil controle. Diferentemente, se você deixa o solo lá em pousio, vai vir bulva, vai vir amargoso e assim por diante. Daí sim o custo fica caro, né? Então, dependendo de algumas culturas, por exemplo, só um rolo-faca, só de você deitar essa planta, ela já vai morrer, já vai dessecar, ela já vai assentar, estaria pronto para plantar uma soja. Ou seja, então você pode até economizar na dessecação, na preparação desse solo para a cultura subsequente. Com certeza absoluta. Olha aí, e no caso aí de propriedades que você já trabalhou, quantos litros aí de glifosato e outros produtos vocês chegaram a utilizar para fazer essa dessecação? É uma pergunta que parece meio óbvia, mas às vezes o pessoal em casa tem essa dúvida. Dificilmente, Kleber, hoje a gente consegue fazer o manejo de herbicidas, né, com herbicidas com um produto só. Então vai depender muito das plantas invasoras que ele tem ali, tá? E qual o nível de infestação. Então, sementeira vai vir forte. Então, se ele tiver um histórico de bulva, amargoso, corda de viola, trapoeraba, aí glifosato sozinho não vai funcionar. Então, existem as misturas, né? Então, o glifosato ele é uma opção ainda barata, né? Mas ainda assim ele vai precisar fazer as misturas. Então, se eu passar uma dose aqui, vai depender muito da área do produtor. Então, vai variar bastante quando se trata somente de glifosato. E nas misturas também. Então, tem produto que é mais concentrado, tem produto que é menos concentrado. Isso vai ser de acordo com a bula da própria empresa. Tá? Então, uma coisa que vem voltando cada vez mais são os sprays emergentes aí, então o produtor tem usado e tem funcionado, né? Isso em função do glifosato está perdendo eficiência, então a gente tem recomendado e tem tido resultado com pré-emergentes também. Antes da planta nascer, ela já está sendo controlada, então isso aí é bastante interessante. E lógico que quando a gente fala em solo, é tudo um conjunto, né? Estamos falando de pH, estamos falando de saturação de base, estamos falando de fertilidade, estamos falando de compactação, estamos falando de plantas daninhas. Então, realmente, se a gente cuidar do nosso solo, a gente volta na conversa anterior que dá retorno. Tá certo. Quando a gente fala em solo, um dos grandes problemas hoje é a compactação do solo, que reduz bastante a produtividade. Vocês têm estudos aí desse impacto?
a gente costuma dizer que a compactação é uma doença silenciosa, né? Então, se tira 8 sacas de soja, 12 sacas de milho, então isso aí vai dar um volume e vai dar reais por hectare, né? E isso aí tem tirado do produtor e ele não tem feito esse cálculo, não consegue fazer esse cálculo de perdas de produtividade e, lógico, rentabilidade. E, logicamente, que máquinas cada vez maiores, né? Pesadas. Então, ninguém compra um trator menor, ninguém compra uma máquina melhor para colher, sempre máquinas maiores, então isso influencia bastante na hora de fazer a operação e automaticamente a gente acaba compactando o nosso solo. A questão sempre é assim, não adianta a gente fingir que nada está acontecendo, entendeu? Então, se muitas vezes a gente tem que entrar para colher com um solo um pouco mais úmido, não tem problema, só que a gente tem que fazer uma operação depois para descompactar, senão a próxima cultura vai sofrer muito, né? Então, por exemplo, nessa próxima colheita de milho, se a gente estiver colhendo milho com uma umidade um pouquinho mais alta, a máquina vai vir e vai compactar o solo. Provavelmente esse solo vai interferir na produtividade da soja, tá? Então isso daí sempre uma consequência. Isso vem aumentando bastante os problemas de compactação, tá? E compactação a gente sabe que controla toda a dinâmica de água no solo, né? Automaticamente a dinâmica de nutrientes. Então, se um solo está compactado, a água não infiltra, a água não infiltra no solo, a planta não tem água para estar absorvendo. Automaticamente ela não está absorvendo nutrientes também. Então é um conjunto, a gente está falando de física do solo e de química de solo ao mesmo tempo. Tá certo, então, estamos falando com o Leonardo Cami, ele que é engenheiro agrônomo e também consultor da Farmers, é uma empresa então, que presta consultoria aí para você que quer melhorar a qualidade do seu solo, obter uma maior produtividade. Pessoal, agora tem um recadinho do nosso patrocinador aqui, é a AMI Farms, do amigo Fernando. Vamos ao VT. Roda aí, Vitor. Tá certo, então, AMI Farms, carnes de excelente qualidade. Quando a gente fala em carnes de primeira qualidade, a gente pensa na produção aí do Fernando, produção totalmente controlada, uma fazenda que fica aqui em Mandaguaçu, bois da raça Wagyu, da raça Angus, tem também o Vangus, que é a mistura do Wagyu com o Angus. Com certeza, se você experimentar essa carne, eu vou falar para você, eu nunca comi uma carne dessa não, foi a melhor carne que eu já comi na minha vida, não é porque é patrocinador não, mas liga lá, experimenta essa carne e depois você fala para mim, beleza? Pessoal, a gente continua o nosso bate-papo aqui com o Leonardo Cami, amigo Cami de longa data aí. O Cami, você já morou nos Estados Unidos também, né? Isso, quando me formei em 2008, né, daí surgiu a oportunidade da gente ter uma experiência nos Estados Unidos, então a gente optou por fazer esse intercâmbio lá. Então morei de 2009 até metade do ano de 2010, né, quase 14 meses aí, trabalhando em fazendas americanas e depois estudando na Universidade de Minnesota também. Que legal! O que você pode falar pra gente? Que experiência que você teve lá? Qual que é a diferença da produção agrícola lá nos Estados Unidos para a produção brasileira? É uma pergunta que todo mundo faz para nós quando escuta, né, essa experiência. Mas a questão lá, assim, eu sempre compartilho essa história. Que eu fiz a seguinte pergunta para o produtor, né? Falei, o que vocês levam em consideração entre plantar soja ou plantar milho? Eu falei, eu planto milho porque eu ganho mais dinheiro. Isso o produtor americano
falando. Então eles investem muito em milho, porque dá muito dinheiro para eles mesmos, muito mais Do que a soja. do que a soja, no caso deles, né? No Brasil, a soja, por enquanto, ela vem dando um pouco mais de rentabilidade. Então lá eles focam muito na tecnologia de milho, né? Então a soja, por exemplo, tem muitos produtores que não aplicam nada de fertilizante, só colocam semente, né? E no milho não, o milho já vai adubo nitrogenado, nitrogênio em cobertura, eles fazem mais investimento no milho. Então a diferença é basicamente assim, onde é que dá o maior retorno é no milho, então os americanos investem bastante em milho, né? E soja vem para complementar, onde não vai conseguir plantar milho, eles plantam soja. Ao contrário nosso aqui, que a gente investe bastante na soja, né? E o milho, se der para plantar, planta, se não, a gente planta outra planta de cobertura aí, né? O solo deles lá é mais fértil que o nosso, a tecnologia de máquinas também deles é bem melhor, né? O que você pode falar sobre isso? Ô Kleber, o solo sim, né? O solo tem muita matéria orgânica, é um solo bastante diferente, né? Solo que sofre um processo no inverno que é de congelar, vem a neve e tudo mais. Então ele sofre um processo de decomposição, mas ao mesmo tempo não de degradação. Aqui no Brasil já é muito quente, então todo o carbono a gente acaba sendo consumido, né? Lá eles conseguem manter um pouco mais de matéria orgânica, e isso dá com certeza retorno em produtividade. É um solo mais fértil e ele tem essa vantagem do inverno, né, ser bastante frio, né? A gente chegou a pegar menos 30 graus Celsius lá. Nossa. Então a camada de neve é bastante alta, e então isso ajuda no controle de pragas, no controle de plantas daninhas, né? E só que a grande questão, a desvantagem deles é que eles têm uma safra somente, né? No Brasil a gente consegue ter 2 safras tranquilamente aí, né? Pelo menos nas nossas regiões aqui, né? Com relação à tecnologia de máquinas, eles estão muito à frente. Não estão na frente. A gente sabe que o Brasil, essas máquinas que a gente tem aqui no Brasil, tranquilamente são as mesmas dos Estados Unidos. Ao contrário, que lá entrou muito antes essa tecnologia, né? No Brasil vem entrando agora essas máquinas grandes, essas máquinas automatizadas e tudo mais, com GPS, né? Mas praticamente são as mesmas máquinas. O que talvez vai mudar é o porte, o tamanho, né? Mas se a gente for para Rondônia, Mato Grosso, a gente vai encontrar esses tratores de 300, 400, 500 cavalos aqui no Brasil também. Olha aí então a experiência legal compartilhada aí pelo Cami, que esteve lá, é o cinturão da soja lá. Eu fiquei um pouquinho mais acima, né? Eu fiquei no estado de Minnesota, então ali era um pouco mais focado em grãos, grãos menores, trigo, cevada, aveia, né? Mas a gente plantava também soja e milho. Um pouco para baixo ali já vai Illinois, ali sim é o anel da soja e do milho ali, né? Tá certo então. Vamos voltar a falar um pouquinho mais da questão solo, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo aí. Quando a gente tem um solo exposto sem cobertura, estudos, várias reportagens que eu produzi, inclusive com o Fadoni, o pessoal lá da Cucamar que trabalhou no passado, os solos expostos chegam a 60 graus, até mais. Já os solos com palhada, os solos bem conduzidos, se reduz consideravelmente essa temperatura. Isso é real mesmo? Qual que é a importância disso? Kleber, com certeza, isso é bem fácil e bastante fácil de ver no campo, né? Então, por exemplo, a safra passada de soja sofremos muito com estiagem, né? E altas temperaturas. Então, pegou meados de fevereiro ali e facilmente estava chegando no 40 graus e no solo 60, 70 graus Celsius aí. Só que talhões que tinham palhada, a gente encontrava 27 graus no solo. Olha só. Então é um contraste muito grande, né? E plantas que estão vivendo em solos descobertos corre risco principalmente de morrer por seca, temperatura, e também tem a questão da escaldadura, né? Ele acaba queimando o caule da planta ali, né? Então acontece tudo isso aí. E quando a gente tem a palhada, isso ameniza bastante. Então vale a pena muito a gente investir em cobertura de solo. Independente de qual for, a gente recomenda fazer cobertura de solo. Tem a questão também das raízes, que elas se aprofundam, principalmente da braquiária, né? Elas vão bem fundo e isso ajuda também a levar a água para o fundo, né? O meu mestrado foi com cobertura de planta, né? Então lá o que a gente nota, né? Que a água ela entra por canais. Esses canais são feitos pelas raízes, que ela cresceu no solo e ao mesmo tempo depois ela
morreu e teve a decomposição e ficou esses canais abertos. É aí que entra a parte da água, né, que faz a infiltração no solo. E a próxima raiz também vai crescer nesses poros que foram abertos. A gente está chamando isso de poros contínuos, então. Não adianta nada a gente ter um monte de poros no solo, mas não for poros contínuos. E a raiz é a única cultura que consegue fazer isso daí, criar poros no solo, né, e ao mesmo tempo poros contínuos. O que isso causa de benefício? É a troca de calor no solo, infiltração de água e também o oxigênio. A planta precisa de oxigênio no solo. Tá? A raiz precisa transpirar também. Isso daí tem que ter pelo menos 10% de oxigênio no solo. Então, se o solo estiver compactado, não tiver esses poros contínuos, a raiz acaba sofrendo por falta de oxigênio também. E se o solo estiver compactado, a água bate e vai embora. A água bate e vai embora, e a gente fala assim também, né, que onde tem água não tem oxigênio, né? Então, se o solo estiver compactado, a gente satura o solo muito mais rápido. Aí a planta acaba morrendo por falta de oxigênio, não por falta de água. Às vezes o produtor rural ele acha que passar o escarificador ele vai descompactar o solo. Só fazer isso resolve? Ótima pergunta, Kleber. Tudo depende de um diagnóstico. Então, hoje a gente tem vários métodos para descobrir em qual camada está compactada. Tá? Então, isso é muito fácil de fazer, muito simples, né? Basta a gente fazer uma trincheira lá no solo, usar um penetrômetro, por exemplo, fazer uma avaliação visual com uma pá. Tem vários tipos de metodologia. A gente consegue pegar exatamente a camada que está compactada. Se essa camada for fina e tiver um pouco mais na superfície, a gente consegue só com plantas de cobertura quebrar essa camada. Com nabo pivotante, nabo e aveia, vamos fazer um consórcio aí, a gente acaba quebrando essa camada compactada, né? Por outro lado, se essa camada for um pouco mais grossa e tiver um pouco mais funda, antigamente a gente chamava de pé de grade, né? Aí a planta de cobertura já não vai conseguir fazer o efeito. Então é necessário sim entrar com uma escarificação e posteriormente com uma planta de cobertura para fazer a estruturação do solo. Tá? Isso é bastante importante a gente fazer, quebrar a camada compactada e a gente entrar com plantas que vão injetar raiz para fazer a reestruturação do solo. Tá certo, então, esclarecimentos importantes aqui sobre a questão solo hoje no nosso podcast Agro. Cami, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Alguma nova tecnologia que está vindo aí? O que você pode falar para a gente? Kleber, na verdade, não é uma tecnologia, é algo bastante antigo, né? Mas que muitas vezes a gente negligencia essa informação, que é a própria coleta de solo, entendeu? Então, igual a gente estava falando no início da nossa conversa, né? Como é que a gente reduz o investimento no ano que está bastante complicado a questão de custo financeiro aí, né? Com informação. Se a gente tem informação da nossa área, do nosso talhão, da nossa fazenda, a gente consegue manejar. Tá? Então, hoje a coleta de solo é bastante importante. Tá? Hoje, os nossos produtores que fazem parte da consultoria, a gente faz a coleta de solo para eles todo ano, porque a gente precisa ter certeza da dinâmica dos nutrientes, da dinâmica da correção de solo, da dinâmica que quando ele precisa investir em calcário, por exemplo, né? Porque quando ocorre anos como esse, se ele não estiver preparado, o prejuízo dele pode ser maior ainda. Então, assim, não é uma tecnologia nova, mas assim uma recomendação, que ele sempre faça a coleta de solo, ter uma análise de confiança ali, né? Para aí sim ele ter segurança na hora que ele possa reduzir investimento e sem causar prejuízo em produtividade, né? Então, a coleta de solo é sempre importante. Tá certo, então. Falamos com o Leonardo Cami, ele que é engenheiro agrônomo e consultor da Farmes. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, Cami, pela sua participação e está convidado aí a vir outras vezes. Com certeza, Kleber. Muito obrigado. Tá certo, então. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço para você de casa. Até mais. Tchau, tchau.